prezado aluno, você já está se preparando para o concurso do Banco Central? Não? Pois saiba que já é hora de começar a estudar. Eu sou o professor Albert Glésia, estou há 12 anos trabalhando especificamente nessa área de concurso público. Tenho formação em letras e especialização na área de língua portuguesa. Aqui no Ponto dos Concursos, eu leciono aulas de gramática, compreensão e interpretação de textos e de redação oficial. Veja bem, não se trata de redação discursiva. Aqui no Ponto dos Concursos, isso fica a cargo de outros professores, como por exemplo, a nossa querida Júnia Andrade. E eu recomendo a você as aulas dessa professora, que são muito boas, ok? Mas eu estou aqui hoje para falar com você a respeito do meu curso de língua portuguesa, um curso de teoria e de exercícios comentados para o Banco Central. Trata-se de um curso baseado no edital do último concurso, que foi elaborado pela SESGRAN Rio. Nele, nós estudaremos os seguintes tópicos que vão aparecer na sua tela. Preste atenção. Olha só, compreensão e interpretação de textos, tipologia textual, ortografia, acentuação gráfica, emprego das classes de palavras, emprego do sinal indicativo de crase, sintaxe da oração e do período, pontuação, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, significação das palavras, um pouco de semântica, e redação de correspondências oficiais, com base no manual da Presidência da República, ok? Esse manual vem sendo base para muitos concursos, não só da SESGRAN Rio, mas também como do CESP, principalmente, e da própria ESAF, que ultimamente tem nos surpreendido aí com algumas questões de redação oficial. Bom, mas a parte teórica do nosso curso para o Bacen será reforçado por meio de resolução de questões de provas anteriores, certo? Cabe ressaltar que as questões serão prioritariamente da SESGRAN Rio, que foi a banca do último concurso. Agora, nada nos impede de inserir uma questão de uma banca diferente, caso isso seja necessário, caso eu precise reforçar o meu ensino e também o seu aprendizado, ok? E para você ter uma noção do que você vai estudar comigo neste curso de teoria e exercícios de língua portuguesa para o Bacen, eu quero apresentar para você uma questão que apareceu recentemente num concurso elaborado pela SESGRAN Rio e que tem a ver com o tema concordância verbal. Então vamos agora para o quadro. Bem, a questão está aí. E o examinador diz o seguinte, olha só, a forma verbal destacada não é impessoal. Veja o que o examinador está querendo, tá? Não é impessoal. Bom, para você responder corretamente a questão, você precisa conhecer o que é um verbo impessoal. Qual é o comportamento dele? Será que ele se flexiona, ele não se flexiona? O que ele indica? Então, tudo isso você vai saber e vai começar a aprender agora, nessa aula demonstrativa. Então, olha para o quadro para saber o que é um verbo impessoal. Veja bem, o verbo impessoal, ele se flexiona na terceira pessoa do singular, certo? Isso é importante você gravar. Verbo impessoal na terceira pessoa do singular. Com uma exceção, que durante o nosso curso eu vou explicar para você com mais calma, tá legal? Mas por enquanto, admita a regra geral.
verbo impessoal na terceira pessoa do singular. E quais são esses verbos? Então, olhando para o quadro novamente, olha só. Primeiro caso de verbo impessoal, aparecendo aí na sua tela, são os verbos meteorológicos. Olha só, os verbos que indicam fenômenos da natureza, como, por exemplo, o verbo chover, o verbo nevar e o verbo anoitecer. Eu tenho outros verbos, os verbos amanhecer, o verbo escurecer, certo? Então, são exemplos de verbos que indicam fenômenos meteorológicos. Vamos notar o primeiro exemplo. Choveu muito aqui. Olha só. Eu não posso atribuir a ação de chover a nenhum ser do discurso, por isso o verbo é impessoal. Um outro caso de verbo impessoal que surge na sua tela tem a ver com os verbos que indicam decurso de tempo ou tempo decorrido. Os verbos que mais aparecem em prova são fazer, ser, passar, haver e o verbo ir, ok? O verbo ser merece um destaque nosso nesse primeiro momento. Por quê? Porque o verbo ser, mesmo sendo impessoal, ele pode sofrer uma variação, ok? Por exemplo, quando ele indica data, quando ele indica hora, ele se flexiona para concordar com o numeral indicativo da data e da hora. Eu digo mais, o verbo ser também, quando indica distância, é impessoal, mas se flexiona para concordar também com o numeral indicativo da distância. Mas, por enquanto, vamos, como eu já disse, reforçar aqui os casos gerais. O verbo ser você estudará comigo durante as nossas aulas, tudo bem? Vamos ver então mais um exemplo. Olha só, já passa de 11 horas, então o verbo passar na indicação de tempo, decurso de tempo. E o terceiro caso de verbo impessoal, muito explorado em prova, hein? É o verbo haver. Agora, o verbo haver só é impessoal quando ele se equivale ao verbo existir, ao verbo acontecer ou ao verbo ocorrer. Observe, por exemplo, a frase há bons alunos aqui. Olha só, eu poderia dizer o seguinte, ó, que o verbo haver, ele se equivale, eu vou colocar um sinal de igual, ao verbo existir, tá ok? Ele se equivale ao verbo existir, então ele é um verbo impessoal. Mas há uma dica muito legal para você, olha só, quando eu utilizo o verbo haver, o termo que seria sujeito, hein? Eu disse o seguinte, o termo que seria sujeito, se eu utilizasse o verbo existir, o verbo ocorrer ou o verbo acontecer, muda de função sintática e passa a funcionar então como objeto direto do verbo haver como um verbo impessoal. Tudo bem? Agora você precisa tomar o seguinte cuidado. Olha só. Olha lá. Por causa do frango, choveram vaias ao goleiro. Bem, eu utilizei o verbo chover. Só que agora o verbo tem um sentido figurado. Com sentido figurado, eu posso dizer que ele é um verbo pessoal, como qualquer outro. Então, ele possui sujeito. O sujeito está aqui destacado para você. Olha só, sujeito no plural, verbo também no plural. Existe aqui uma concordância de número e pessoa. Mas o cuidado não para aqui. Olha só, o outro cuidado que você deve ter diz respeito ao seguinte. Agora, eu tenho aqui uma locução verbal. Em uma locução verbal, o último verbo é sempre o principal. Os anteriores são verbos auxiliares, certo? Eu tenho que notar
o comportamento do verbo principal, certo? O verbo principal é um verbo pessoal. Como verbo pessoal, ele possui o quê? Sujeito, certo? Bem, essa pessoalidade do verbo principal é transmitida para o verbo auxiliar. Então, nesse caso, o verbo auxiliar, mesmo sendo o verbo haver, torna-se também pessoal. E é o verbo auxiliar que vai sofrer a flexão de número e pessoa para concordar com o tal sujeito. Exatamente como está no nosso exemplo. Olha só. Haverão de existir bons alunos. Então, olha só. O sujeito no plural, o verbo haver também no plural, para que haja uma concordância, ok? Bem, agora você já pode retornar comigo ao exercício que está servindo aqui como exemplo de uma questão de prova da SES Gran Rio, ok? Agora você já tem a capacidade, a segurança de resolver acertadamente a questão. Então, vamos retornar à questão da prova. Olha lá. Lembrando que o examinador quer o verbo que não é impessoal. Bem, vamos começar de baixo para cima, ok? Na letra E, eu tenho aqui o verbo haver. Perceba que o verbo haver se equivale ao verbo existir, tudo bem? Então, ele é um verbo impessoal, não serve como resposta. Então, vamos cortar aqui a letra E. Letra D. Na semana passada, fez uma década que a crise econômica mudou os hábitos dos consumidores. O verbo fazer indica o quê? Decurso de tempo, tempo decorrido. Então, também não serve como resposta. O verbo haver, na letra C, apareceu novamente, percebeu? Haver indica o quê? Decurso de tempo também. Olha só, houve época em que a compra de eletrônicos e vinhos importados estava ao alcance da população. Então, mais uma vez, o verbo haver é um verbo impessoal. Na verdade, a gente até poderia substituir o verbo haver pelo verbo existir. Essa é a grande verdade. Olha só, existiu época, não é verdade, em que a compra de eletrônicos e vinhos importados estava ao alcance da população. Ok, de qualquer forma, ele permanece como um verbo impessoal. E a letra B, faz algum tempo. Bem, agora não há nenhuma dúvida. O verbo fazer na letra B indica, sim, decurso de tempo. Então, olha só, é um verbo impessoal. O examinador quer um verbo que não seja impessoal. Então, nos restou a letra A. E é importante você tomar muito cuidado. Olha só. Na letra A, então, eu tenho o verbo haver, a forma havia. O que você precisa perceber? Você precisa notar que está diante de uma locução verbal. Você já percebeu isso? O último verbo é o verbo principal. Esse verbo é um verbo pessoal. Olha que barato. Sendo assim, o meu verbo auxiliar se reveste da pessoalidade do verbo principal. Então, aqui na letra A, o verbo haver não é impessoal, ou seja, ele é um verbo pessoal. Então, nós encontramos a resposta da questão da prova, ok? É isso aí. Você viu que não é nada difícil, basta estudar. E eu espero que você tenha gostado dessa demonstração e tenha se sentido motivado para dar o pontapé inicial na sua preparação para o Banco Central. Bons estudos e eu conto com você
nas nossas próximas aulas. Até lá!